Vamos fazer uma conexão com a Europa, porque a polícia britânica esvaziou estações de metrô após sons de tiros provocarem pânico e correria no final da tarde desta sexta-feira. Investigação correndo, situação complicada por lá, e o Ulisses Neto, direto da Europa, já em contato conosco para trazer as últimas informações sobre essa situação em Londres. Boa tarde, Ulisses. Para você aí, boa noite. Oi. Já, né? Oi, Carlos, boa noite aqui. Já, na verdade, hoje eu não estou em Londres, eu vim para Milão no meio da tarde. Aqui são 20h42 nesse momento, 3 horas a mais em relação a Brasília e uma hora a mais em relação a Londres. Mas houve essa confusão hoje à tarde lá em Londres e mostra como o país está em alerta, né? Porque, para vocês terem uma ideia, o que aconteceu foi que fecharam as estações de Oxford Street e Bond Street. Essa região nessa época do ano, principalmente no Natal, é uma das mais movimentadas de Londres. Então, esvaziar... Em plena Black Friday, né, Ulisses? Exatamente, Vera, ainda com essa do Black Friday, que aqui não é uma data tão importante quanto nos Estados Unidos, porque os britânicos têm a versão deles, vamos colocar assim, de liquidação do comércio, que é o Boxing Day, no dia 26 de dezembro, mas assim como no mundo inteiro e aí no Brasil, né, o Black Friday está se espalhando, então também é uma data que aqui na Europa se usa para movimentar ainda mais o comércio. Ontem, coincidentemente, eu estive exatamente nesse local por volta de umas 5h30 da tarde, para vocês terem uma noção de como fica essa região. A estação de Oxford Street, ela é fechada, as portas dela são fechadas todos os dias, porque é muita gente circulando por ali, e aí a administração do metrô fecha por volta de umas 5 da tarde, que é o horário de pico, para evitar que a estação fique super lotada. O que aconteceu é que hoje, por volta das 4h30 da tarde no horário de Londres, algumas pessoas disseram que ouviram barulhos que remetiam a tiros dentro da estação. A polícia foi acionada e tratou a situação como um atentado terrorista. Houve uma grande mobilização e esse pedaço de Oxford Circus chegou a ser completamente esvaziado, o que é algo assim surreal de se imaginar para essa época do ano. Ontem, como eu disse, quando estive lá, não dava nem para andar nessa região, né? Porque a decoração de Natal é muito bonita, atrai muitos turistas, né? É a rua de comércio mais famosa de Londres, e também porque ela é frequentada não só por turistas, mas por gente que vive na cidade, porque ali tem muito escritório, muitas galerias de arte. A sede da BBC, por exemplo, fica a uma quadra de onde ocorreu esse incidente hoje, e o consulado brasileiro também é numa esquina ali. Então tem gente turista, morador de Londres, todo mundo nessa região, e ela foi esvaziada. A polícia confirmou agora há pouco que não encontrou nenhum vestígio de tiro, não houve nada de excepcional, que na verdade foi o pânico mesmo criado por essas denúncias. A recomendação mesmo da polícia foi para que quem estivesse na área procurasse um prédio para se proteger. Ela chegou a tratar como um atentado terrorista, mas não aconteceu nada. Essa foi a confirmação da polícia. Inclusive, as estações já foram reabertas. Mas isso indica, né, para vocês como anda a situação aqui na Europa, principalmente hoje ainda por cima, com esse ataque terrorista extremamente brutal lá no Egito, que deixou 230 pessoas mortas no norte do Sinai. É óbvio que o Egito não tem nada a ver com a Europa, né? Mas ainda assim mostra que os atentados continuam ocorrendo em grande força ao redor do mundo. E aqui se lembra muito do que aconteceu na Alemanha, sim, no ano passado, né? Que foi nessa época do Natal. O mercado de Natal teve aquele atentado violentíssimo em Berlim. Sim. Então, por isso, a polícia não pensou duas vezes antes de tratar essas denúncias aí que chegaram hoje como um ataque terrorista. Vamos continuar falando por aqui sobre o atentado, vamos falar sobre o Egito, e o Ulisses continua direto da Europa nos atualizando. Um abração, Ulisses. Um abraço, Carlos. Um bom fim de tarde para todos aí, um bom início de noite. E aí eu vou emendar aqui, gente, com essa história do Egito mencionada pelo Ulisses, essa explosão de uma bomba seguida de um ataque a tiros contra uma mesquita no norte do Egito deixou 235 mortos, mais de 120 feridos nesta sexta-feira. A imprensa informou que os explosivos foram lançados no fim do período de orações. Pessoas fugiam, 40 homens armados que estavam em jipes começaram a disparar contra essa multidão. A mesquita atacada é ligada ao sufismo, uma vertente mística do islamismo que não é aceita por grupos extremistas. Ainda ninguém assumiu a autoria do ataque, mas nos últimos 3 anos a região do Sinai tem sido palco de confronto entre as forças de segurança do governo e o Estado Islâmico. Horas depois do atentado, o Egito
o exército do Egito iniciou uma ofensiva contra locais ligados aos extremistas. O presidente Abdel Fattah el-Sisi convocou reunião de emergência e anunciou luto de 3 dias no período. E aí, Vera, mais uma vez há indícios de ligação com o dito Estado Islâmico. Tudo indica que é obra do Estado Islâmico. Essa região do Sinai tem sido uma região de confrontos, como você mesmo disse, entre os extremistas e o governo do Egito. Há 3 anos vive essa situação e hoje, coincidentemente, começaria um período de teste de abertura da passagem ali na faixa de Gaza. Então, tem uma razão a mais para um ataque dos extremistas que tentam impedir o avanço de qualquer negociação de paz, qualquer tipo de negociação diplomática na região. O presidente Donald Trump reagiu, disse que há que se combater militarmente o Estado Islâmico e há que se combater a ideologia do extremismo. E essa é a grande dificuldade, Aros. Incidentes como esse de Londres, que não tem nada a ver com esse que é realmente grave, realmente letal, no Egito, eles mostram 2 vertentes de uma mesma realidade, que é o medo do extremismo, o seu caráter hoje difuso, ele pode vir na forma de ataques brutais como esse do Egito e também de ataques como esse que fechou, ataques como poderia ter sido esse que fechou a estação do metrô em Londres. É o que mais tem sido comum nos grandes centros europeus, porque você prescinde de uma grande organização, prescinde de uma célula de inteligência, você só precisa de um fanático disposto a ir lá e colocar uma bomba num logradouro público. Então é muito difícil combater essas estratégias diversificadas do extremismo e essa ideologia que chega nas pessoas por meio da internet, por meio das redes sociais, faz uma verdadeira lavagem cerebral e cria exércitos dispostos a levar essa bandeira mortal aí do extremismo pelo mundo. E que tem como resultado o medo, né, Andreasa? Basta ver o exemplo em Londres, o possível som de um disparo de uma bala gerando pânico, né? O medo é aquilo de que se pode falar a respeito desse episódio em Londres, né? Qualquer outra coisa é precipitação. Inclusive, pode não ter acontecido nada. Exato. Né? Então, é o medo que gera um ambiente, desculpa a frase feia, um ambiente permanente de histeria. É o que há. Por enquanto, é o que há, histeria. Já no Egito, não. O Egito tem uma coisa grave aí, que é muito significativa do tempo que a gente vive. Quem mora no Rio, embora não tenha nada a ver com religião, entende bem o que eu estou dizendo aqui. Não é simplesmente um enfrentamento entre polícia e bandido. Há a disputa interna, milícia contra o tráfico de drogas. É muito complexo o que acontece no Egito, nessa comparação, que é o seguinte: dentro do próprio islamismo, facções radicais atacando facções moderadas de uma religião. É algo muito complexo, de difícil compreensão, de difícil mapeamento. Esse é que é o problema. Se trata disso. O sufismo digamos, uma linha moderada, conhecida como mística, dentro do islamismo, vítima dos radicais. É isso, é incontrolável, isso só vai piorar. Madu, quero ouvir você antes da gente fazer uma parada, uma parada. É isso que a Andreasa falou, essa corrente sufi, né, que tem até uma origem na Pérsia, é uma corrente mais mística, menos, não prega de maneira nenhuma jihad, ela incentiva a prática interior, o crescimento interior filosófico da pessoa, mais do que moderado. É um Islã extremamente pacífico, contemplativo, e só para piorar, né, foi justamente na sexta-feira esse atentado. Para quem não sabe, sexta-feira é o dia santo dos muçulmanos. Aqui, assim como o sábado é para os judeus, o domingo, né, para os cristãos, o dia santo é a sexta-feira, provavelmente o dia que a mesquita deve estar mais cheia. É uma maldade cruel, é uma coisa assim inimaginável.